Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Matemática simples, simples, simples e prática. Simples e prática. Nesse vídeo eu vou trazer para você, feita com todo capricho, a quarta videoaula com a revisão aí do cálculo da área de figuras planas. Dessa vez eu estou trazendo o cálculo da área do setor do disco, uma questão muito interessante, creio que pode te ajudar muito. Olha, o meu conselho é que você leia o enunciado, né, dê uma pausa no vídeo aí e tente resolver. Conseguindo, ótimo, volta, confere se a resolução está toda ok. Se não conseguir, solta o vídeo e entenda como que é resolvido. Mas é muito interessante você acompanhar a resolução, porque tem uma série de detalhes aqui que pode te ajudar a compreender melhor o cálculo da área de setor do disco, né? Então, dá uma pausa aí e manda ver. Voltando aqui e continuando a nossa resolução, o comando da questão diz que um designer gráfico está projetando um logotipo aqui no formato de J para representar aí J-Fruit, né? E esse J ele tem duas partes, uma que é formada pelo retângulo de base 4 e altura 10 e outra que é formada pelo setor circular, o setor do disco, que tem aqui um ângulo de 120 graus. E quer saber a área total ocupada pelo J. Então vamos nessa. Vou calcular primeiro aqui a área do retângulo, que é muito simples, né? Fácil, extremamente fácil. Fácil, muito fácil, né? A área de retângulo é base vezes altura. Como ele tem 4 centímetros aqui, a base também é 4 centímetros, então vai ser 4 vezes 10, que dá 40 centímetros quadrados. Agora, o que tem um pouco mais de complexidade aqui é o cálculo da área do setor do disco. Primeiro, eu vou imaginar que esse disco está completo. Vou calcular a área do disco pela fórmula, né? Vou calcular a área do disco, né, pela conhecida fórmula PR2. Mas só que nós temos aqui dois casos, o caso do disco inteiro e depois o caso desse miolinho que eu preciso retirar, porque ele não está fazendo parte do J. Então, primeiro eu vou calcular a área do disco grande. Então, a área do disco grande, veja que o raio do disco grande é 6. Por que que o raio do disco grande é 6? Porque veja que daqui a aqui dá 6. E isso equivale ao raio. Se eu traçar aqui um segmento aqui, ó, esse é do mesmo comprimento que esse, e esse aqui é do mesmo comprimento que o todo aqui, ó. Então, embora esse pedacinho seja 4, o inteiro aqui, que tem uma parte a mais, é 6, 6 ao quadrado. Por quê? Porque aqui no caso o raio total aqui é do mesmo comprimento desse raio total, que vale 6. Então a área do disco grande vai ser 3 vezes, primeiro a gente resolve a potência, né? 6 ao quadrado, 36. 3 vezes 36, 3 vezes 30, 90, 3 vezes 6, 18, 90 com 18, 108. Achei a área do disco grande, só que eu preciso agora descontar a área do disco pequeno aqui, ó, do pequenininho aqui, ó, e considerando ainda que ele está inteiro. Lá no finalzinho eu levo esses 120 graus em consideração. Aqui então a área do disco pequeno ele vai ser π, que a gente viu aqui que é para igualar a 3, que multiplica o raio, que aqui é 2. Por que que aqui é 2? Porque se tudo é 6 e essa base é 4, sobra 2 para aqui, ó. Então a área do disco pequeno vai ser 3 vezes 4, a área do disco pequeno vai ser 12. E a área do disco grande menos o disco pequeno, ainda desconsiderando esses 120 graus, vai ser esse 108, que é a área do disco grande, menos 12, que é a área do disco pequeno. 108 menos 12 dá 96. Isso é se tivesse uma coroa completa, mas não tem, é somente um setor. Então eu tenho que fazer a proporcionalidade. A área do setor é 120 sobre 360. Por quê? Porque eu tenho um ângulo de 120 num total do giro inteiro, que seria 360. Isso vezes a área que eu achei aqui, que é 96. Aqui a gente sempre explica e não complica. Fica esperto e siga a dica. Simplifica e simplifica. Isso aqui a gente simplifica e simplifica, né? Posso dividir numerador e denominador por 12 também. 12 por 12 é 1 vezes 96, 96.
36 dividido por 12 é 3. 96 dividido por 3 é 32. Então, terminando aqui, a área dessa partezinha é 32. E a área do J inteiro é a parte do retângulo, que é 40, mais a parte aqui do setor da coroa, que é 32. 40 mais 32, 72, que está na alternativa E de esperança. Esperança de que você tenha gostado do vídeo. E se você não tiver assistido os anteriores, olha, tem 3 vídeos anteriores aí que dá para você aprender muito com eles, beleza? E se você tiver gostado, inscreva-se aí no canal Matemática Simples e Prática. E hoje foi dia de dar um rolê aí de bicicleta, né? Eu andei uns 19 quilômetros, pouquinho, mas é uma sensação de liberdade maravilhosa.